Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o que possui os céus e a terra, o Deus que nos ama com amor eterno e que nos deu nosso Senhor Jesus Cristo para nos resgatar da morte eterna, da condenação eterna. Ele que veio para nos salvar, nos dando vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Com este ato, o Deus Todo-Poderoso, o Soberano, ele demonstra a nós o seu grande amor para com as nossas vidas. Que você tenha paz nele, que o seu coração se alegre no Senhor e que você não dê ouvidos às acusações de Satanás, as intrigas do diabo, mas que os seus olhos estejam firmes no Senhor, olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos de ter total confiança em Deus, para que nós não venhamos sucumbir diante das pelejas pelas quais nós temos passado, diante das aflições pelas quais nós temos vivido, diante das lutas pelas quais nós temos lutado. E muitas vezes, em meio a tudo isto, em meio a essas dificuldades, em meio a estas aflições, em meio a esses desafios que nós temos diante de nós todos os dias, é comum o adversário, o inimigo da nossa vida, Satanás, que foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo, mas ele não desiste de fazer as suas obras maléficas. Ele foi vencido pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Filho do Deus vivo lá na cruz. Ele foi derrotado pelo Senhor, que foi até o inferno e o expôs ao ridículo perante os seus demônios, tomando dele a chave da morte, a chave do inferno e mostrando para ele quem é que manda. Quem manda é o Senhor Jesus. Quem manda é Deus, que é o Criador de todas as coisas. E este inimigo, mesmo derrotado, muitas vezes ele usa de artimanha para tentar nos colocar em situação de insegurança, em situação de medo, de dúvida. E você não pode aceitar isto. Eu não posso aceitar isso, que o inimigo da nossa vida venha usar as suas artimanhas para nos colocar em situação de dúvida, de incerteza, de insegurança. O Senhor Jesus Cristo falou para nós: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a ordem do nosso Redentor, a ordem do nosso bendito Salvador, mesmo passando por muitas aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo. Bom ânimo por quê? Porque ele venceu o mundo por nós. O que eu não podia fazer, o que você não podia fazer, nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. E a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, mostra para nós que em todas as coisas nós já somos muito mais do que vencedores. Mas nós conhecemos a maneira como ele age. Ele sempre quer colocar as pessoas contra Deus, quer fazer as pessoas pensar que Deus não está correspondendo à fé que ela está demonstrando nele, que ela está depositando nele. E nós podemos ver isto muito claro no episódio da vida do José, o filho de Jacó, o filho de Israel, um dos 12 filhos de Jacó. Você conhece a história de José, que ainda jovem, lá com os seus, por volta dos seus 17 anos, adolescente, os seus irmãos, por ciúmes, por inveja dele, ele era muito amado pelo seu pai, Jacó. Ele era filho da sua esposa amada, filho da Raquel. E o José, que quando nasceu o Jacó, seu pai já estava com a idade já avançada. Então, ele, seu pai, se apegou muito a ele.
E então, isso demonstrava para os demais filhos de Jacó que o José era o predileto, era o preferido do pai. E isto irritava mais ainda os seus irmãos, que não tinham um bom procedimento, que não se comportava dignamente e não gostava da maneira que o José, que ele se comportava. Ele se comportava de maneira justa, de maneira correta, e isto agradava ainda mais o seu pai. E certo dia, quando seu pai manda-o ir no local que estavam os seus irmãos, apacentando os rebanhos de ovelha de Jacó. E quando naquele dia, aqueles irmãos de José, com o coração dominado pela inveja, pela ira, pelo ódio contra José, pega-o, primeiro planeja matá-lo, mas aí decidem lançá-lo dentro da cisterna. E lá dentro da cisterna ele ficou um tempo. Depois fora tirado dali e fora vendido para as caravanas de mercadores dos ismaelitas que estava passando por aquela região. Assim José foi vendido por eles, pelos próprios irmãos, por apenas 20 moedas de prata. Ele foi levado como escravo para o Egito. Porém, o Senhor era com ele. Mesmo passando por tudo isto, o Senhor estava com ele. Às vezes Satanás ele vem dizendo assim: se Deus é com você, se Deus te ama, por que ele está deixando você passar por uma situação tão complicada como esta? Por que ele deixou que você perdesse o seu ente querido? Você não orou tanto pedindo a Deus para Deus curá-lo, para Deus libertá-lo? E você não é uma pessoa de fé? Por que Deus não te atendeu? É desta maneira. Ele usa estas artimanhas da acusação. Ele sempre quer nos levar a duvidar do poder de Deus, da existência de Deus e da presença de Deus na nossa vida. Quando nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 39, quando o José chega lá no Egito e é comprado por Potifar, das caravanas dos ismaelitas, e é levado para a casa de Potifar, que era o chefe do exército de Faraó. Lá estava José, e tudo que ele fazia, Deus prosperava, porque Deus estava com ele. E é esta obra maravilhosa que Deus fazia na vida do José, fez Potifar ver que naquele rapaz, naquele jovem, havia a presença de Deus, havia algo extraordinário. Tudo que ele fazia dava bons resultados. E ele então o constituiu como governante de toda a sua casa. Mas tudo isto não era porque Potifar era um senhor bonzinho. Era porque Deus estava com José. Mesmo estando ele na posição de escravo, mesmo estando ele ferido na alma por ter sido traído pelos seus próprios irmãos, por ter sido vendido para uma nação estranha, por ter o separado de seu pai, por ter o separado de sua família, mesmo passando por todos esses traumas, o José conseguia conservar a sua vida com Deus. Isso é fundamental. É fundamental para a existência da nossa fé. Isso é fundamental para a sobrevivência da nossa fé. Nós termos compromisso com Deus e não permitir que as dificuldades que acontecem conosco, que os levantes do ser humano ou às vezes de Satanás, não é suficiente para destruir a nossa confiança em Deus. Nós precisamos ter esta convicção, como nosso Senhor Jesus Cristo já deixou bem claro para nós: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os testemunhos vivos do poder de Deus, os testemunhos vivos do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos as suas testemunhas nos dias atuais, a igreja do nosso Senhor Jesus, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas.
vidas, aqueles que confessaram Jesus Cristo como seu Senhor, que cumpriram as ordenanças do Senhor, que ouviram a pregação da palavra de Deus, aceitaram a fé no Senhor Jesus Cristo, confessaram-o publicamente, foram batizados cumprindo a ordem do Senhor, e se agregaram à igreja, tornando-se membros da igreja, membros do corpo de Cristo. Essas pessoas, elas são os representantes legítimos do Senhor aqui na terra. Essas pessoas que obedecem às ordens do Senhor, elas são transformadas na igreja, em pessoas membros do corpo de Cristo, e cada um de nós somos membros individuais deste corpo. Cada um de nós temos a nossa vida com Deus, e Satanás, ele procura de todo jeito tirar os membros do corpo de Cristo da presença dele. Ele procura de todo jeito levar-nos a abandonar a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a negar a nossa fé e a achar que o Senhor não está correspondendo conosco de acordo com aquela expectativa que a nossa fé nos dá em relação ao nosso Deus. Aí vem Satanás, que já foi derrotado por Jesus Cristo lá no seu quartel-general, lá no inferno, na presença dos seus demônios. O Senhor Jesus desceu até lá e derrotou Satanás, mas ele não se dá por vencido, e agora o combate dele é contra os eleitos do Senhor, é contra o povo do Senhor Jesus Cristo. Nós que outrora não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, porque na verdade, a igreja, como diz o apóstolo Paulo, ela é um novo homem, é um novo ser, que é constituído de judeus e não judeus, convertido ao nosso Senhor Jesus Cristo, que passam a ser novas criaturas com a fé definida na pessoa do Filho do Deus vivo, com a fé definida em Deus, que não aceita praticar a idolatria, que não aceita as práticas do agnosticismo ou de qualquer outra invenção satânica para poder tirar as pessoas da presença de Deus. Então Satanás, sabendo que nós somos este povo, o povo que representamos nosso Senhor Jesus Cristo, nós que evangelizamos, pregamos a palavra, falamos do amor de Deus para as pessoas, oramos pelas pessoas, fazemos intercessão diante das pessoas, diante de Deus pelas pessoas, diante de Deus pelas nações, nós que oramos e clamamos a misericórdia de Deus, nós que somos o povo que chamamos pelo nome do Senhor, que somos conhecidos pelo nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, os crentes, os evangélicos ou os cristãos, são estas pessoas que Satanás procura atacar para ver se ele destrói a fé que está no nosso coração. E quais são as suas artimanhas? As mesmas que ele usou em outras ocasiões, a mesma artimanha, a mesma arma que ele usou contra Eva, para levá-la a desobedecer, desrespeitar, calcar aos pés a palavra de Deus, e ele conseguiu os seus intentos. Aqui com o José, lá no Egito, naquela situação complicada, num local estranho, língua estranha, povo estranho, escravo, não era mais livre, mas mesmo assim, neste cenário triste, neste cenário de angústia e sofrimento para a sua vida, ele conseguiu manter a sua integridade espiritual, a sua aliança com Deus, a sua confiança em Deus. Eu conheço muitas pessoas que por poucas coisas elas param de ir à igreja, elas abandonam a sua fé, elas desviam do caminho do Senhor, elas apostatam e depois jogam a culpa em alguém. Às vezes é a culpa na igreja, às vezes é a culpa do pastor, ou às vezes culpa a Deus, porque Deus não deu a ele ou a ela aquilo que ele estava esperando, o que ela estava esperando. Tudo é mentira de Satanás, porque tudo que nós precisamos, tudo que eu preciso e você precisa, o Senhor Deus já nos deu. Quando nós lemos em Efésios capítulo 1, Paulo escrevendo: bendito seja o nosso Deus e Pai, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, por intermédio do nosso Senhor Jesus. Então nós já somos abençoados. Então a pessoa, às vezes, para justificar a sua dureza de coração, a
sua incredulidade, a sua insubmissão a Deus, ela usa estas artimanhas, influenciadas por Satanás, ela usa estas artimanhas, que Deus não atendeu, que a vida dela não mudou, que as coisas não melhoraram, que ela entregou a vida para Jesus, ela foi batizada e ela é fiel, mas nada mudou e por isso ela desistiu. Não é verdade. Porque Deus é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. E nós podemos ver no caso de José, que agora ele estava, vamos dizer assim, que ele chegou em um tempo mais tranquilo. Passou alguns anos, Potifar vendo que Deus estava com José, que Deus era com José, ele o constituiu como o governador da sua casa, o administrador da sua casa, o mordomo-chefe da sua casa, o responsável pela sua casa. Ele entregou tudo nas mãos de José. Por quê? Porque ele via que o Senhor era com José, que o Senhor estava com José. E aí Satanás, vendo que o José não havia esmorecido na fé, não havia quebrado a sua aliança com Deus, não havia desistido de esperar no Senhor, sempre ele falava que Deus ia o tirar dali, que Deus ia o livrar, que Deus ia resgatá-lo, que Deus ia fazer a obra, porque ele falava: eu fui trazido para cá de maneira injusta, eu não fiz nada, eu fui tirado da minha terra, do meu pai, e fui trazido para cá. Não era vontade dele que ele estivesse ali, mas na frente ele vai compreender que não era vontade dele, não era vontade dos seus irmãos, não era vontade dos ismaelitas, não era vontade do Potifar, não era vontade de Faraó, mas na verdade era a vontade de Deus para a sua vida. Mas enquanto ele não compreendia isto, eu posso parar e pensar quantas coisas passou pela cabeça de José para levá-lo a murmurar contra Deus. Mas José teve uma fé inteligente, porque se ele já estava naquela encrenca, colocada pelos seus irmãos, ele sabia que somente Deus poderia o tirar de lá. Então ele se esforçou para manter a sua aliança com Deus, porque muitas vezes nós nos iludimos, nós estamos passando por situações difíceis na nossa vida e nós ficamos esperando que alguém venha nos livrar, e aí ninguém vem nos livrar e a gente acaba ficando decepcionado com tudo e com todos. E nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos colocar a nossa expectativa no homem, que nós não venhamos colocar a nossa expectativa no braço carnal, que nós não venhamos colocar a nossa expectativa no governador, no nosso pai ou na nossa mãe, mas que a nossa expectativa ela seja depositada completamente no Senhor. A nossa esperança tem que ser o Senhor e nós precisamos esforçar para isto. E depois das tentativas de Satanás de colocar o José como inimigo de Deus e não conseguiu fazer isto, ele permaneceu íntegro diante do Senhor e Deus era com ele. E depois de Potifar ver esta realidade de que Deus era com José, ele faz o que mesmo? Ele entrega todos os seus bens nas mãos daquele rapaz. A mulher de Potifar agora era o instrumento de Satanás para tentar tirar o José do caminho de Deus, porque Satanás ele usa as artimanhas que ele já tem costume de usar. Ele tenta nos atingir de uma maneira, com o desânimo, com a raiva, com a ira, com o ódio, com a revolta, e ele não consegue. Aí ele muda as suas estratégias, ele começa a usar outras ferramentas para poder ver se nos tira do propósito de Deus. No caso aqui de José, depois dele tentar levar José a ter revolta com Deus e não conseguiu, agora ele usa quem? Ele usa a mulher de Potifar. A mulher de Potifar passa a ser o instrumento nas mãos de Satanás para tentar destruir a aliança que José mantinha com Deus, para tentar destruir a confiança que José tinha
em Deus, ela insiste com ele, ela insiste para que ele se deite com ela, que ele tenha relação sexual com ela, e ele não. Ela insistiu por muito tempo. Se você ler no capítulo 39 de Gênesis, se você ler a partir do verso de número 9, você vai ver exatamente isto, que a mulher de Potifar, ela insistiu muito tempo com José, mas ela não conseguiu os seus intentos. O José não foi convencido por ela, ele não aceitou as chantagens satânicas, através de quê? Do assédio sexual, através de quê? Através da prostituição, que era um caminho fácil também. Aos olhos de Satanás, ele não resistiria ao ataque da mulher de Potifar. Então ela tenta de todo jeito e não consegue, até que chega aquele dia angustioso na vida de José, em que não havia ninguém na sua casa, a não ser José e a mulher de Potifar, a sua patroa, a sua dona, porque ele era escravo, ele era servo, ele era escravo de Potifar. Sua mulher, a mulher de Potifar, era dona dele também. Aquele dia que ela armou aquela cilada, forçando a barra em cima dele para ele se deitar com ela, e ele não aceitou. Então ele preferiu fugir. Ela agarrou a sua veste e usou aquilo como um álibi para dizer que o José tinha tentado estrupá-la, que o José tinha tentado fazer o mal a ela. Segurou aquela roupa, gritou os empregados, eles vieram, fez aquela cena, aquela cena, e eles vieram, e ela falou, aquele escravo hebreus que meu marido trouxe para dentro da nossa casa, ele tentou me fazer o mal, ele tentou forçar-me a deitar com ele, e eu não querendo, então ele fugiu, e aqui está a prova, mostrou a roupa de José. Quando seu marido chegou, ela conta a mesma história, e o marido furioso, o senhor de José, furioso, o que ele faz? Ele pega José, ele põe José no cárcere onde estavam o que mesmo? Os servos do rei. No verso de número, olha para você ver, no verso de número 19 de Gênesis 39, tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe havia dito, fez o quê? O que ele fez? Olha aí, veja isso. Tendo ele ouvido as palavras de sua mulher, como lhe havia dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. Veja isto. Veja a artimanha de Satanás. Então acendeu a ira de Potifar, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. No verso 21, o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu graça perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Maravilhoso! Se você continuar lendo o capítulo 40, você vai continuar vendo este mesmo testemunho de que o Senhor era com José. Por que o Senhor era com José? Porque ele conseguia conservar íntegro o seu coração na presença de Deus. Ele conseguia conservar a sua confiança em Deus quando as circunstâncias diziam para ele que parecia que Deus o havia abandonado. Como que agora ele estava dentro do
cárcere, privado da sua liberdade, apesar de tudo que já havia acontecido. Aquela mulher se levanta contra ele, agora ele é acusado de um crime terrível, de tentativa de estupro contra a mulher do seu senhor, e tudo isto era argumento para o José blasfemar contra Deus, quebrar a sua aliança e se transformar numa pessoa incrédula. Mas pelo contrário, quanto mais Satanás agia contra José, mais ele fortalecia a sua fé no Deus em quem ele confiava, mais ele depositava a sua esperança em Deus. Ele podia muito bem, segundo os olhos humanos, segundo os argumentos humanos e satânicos, ele podia romper com Deus e dizer: Senhor, eu fui fiel até aqui, mas agora não dá mais. Porém, José não fez nada disto. Ele permaneceu fiel ao Senhor. E isso é algo muito interessante, porque nós precisamos ter esse mesmo zelo na nossa vida, mesmo passando pelas provas, mesmo sendo perseguido, caluniado, porque a igreja é assim, ela é perseguida mesmo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguido, sendo ele o Senhor, foi perseguido, quanto mais a nós, os seus servos. Às vezes as pessoas esquecem disto. Os apóstolos do Senhor todos foram perseguidos, e às vezes nós esquecemos disso, e nós queremos que no nosso tempo, que já representa o final dos tempos, às vezes nós queremos sombra e água fresca, queremos ser testemunha do Senhor Jesus Cristo em um mundo que é inimigo de Deus, em um mundo que odeia a palavra de Deus, que odeia tudo que é relativo a Deus. Nós queremos às vezes viver aqui sem ter nenhuma perseguição, sem passar por provas e sombra e água fresca, e na verdade não é assim. Por quê? Porque nós estamos numa batalha espiritual, está sendo travada uma batalha espiritual muito grande, uma batalha entre o bem e o mal. É Satanás e os seus demônios querendo manter as pessoas no cativeiro, querendo manter o nosso país no cativeiro, querendo manter a nossa nação cativa e derrotada, e Deus querendo libertar, e Deus agindo para nos libertar, mas ele age mediante o nosso clamor, mediante a nossa oração, mediante a nossa súplica. Ele já deixou desta maneira. Por isso nós precisamos conservar a nossa aliança com Deus, a nossa fé no Senhor, a nossa determinação de clamar a Deus, porque se eu não estiver com determinação de orar, eu não vou orar, porque vai me aparecer tanto entretenimento, tanta distração, para que eu não ore, para que eu não busque a Deus, para que eu me conforme com o mundo, para que eu diga: não tem jeito mesmo, o Brasil não tem jeito, a corrupção é algo exacerbado mesmo, todo mundo aqui é corrupto, as autoridades são todas corruptas, os brasileiros também são todos corruptos, então isso aqui não tem jeito mesmo, então não vou orar mais. É assim que o diabo quer. É desta maneira que o diabo quer que a gente faça, que a gente desista, aceite os argumentos e ainda argumente argumentos mais terríveis ainda, apresente argumentos mais diabólicos ainda, em cima dos que já são apresentados diariamente. Então nós temos que tomar cuidado. O José não entendeu até aquele momento que o que estava acontecendo na vida dele era exatamente o plano de Deus. Não era o plano de Jacó, seu pai, que achava que ele estava morto. Não era o plano dos seus irmãos, que covardemente o vendeu como escravo para o Egito. Não vendeu como escravo para os midianitas, ou os ismaelitas, que o vendeu como escravo para Potifar. Não era o plano de Potifar, não era o plano da mulher de Potifar, que por vingança força a barra para ele ser colocado na prisão. Aquilo não era o plano da mulher de Potifar, aquilo era o plano de Deus. Mas ele não entendia, mas sabia que Deus estava com ele. É isso que você precisa compreender. Mesmo passando por situações difíceis na sua vida, você precisa entender que mesmo que você não compreenda as circunstâncias,
talvez não compreenda as dificuldades que você está vivendo, mas você precisa lembrar da soberania de Deus, da grandeza de Deus, que Ele é o Senhor e Ele está no comando de todas as coisas. Dele é os céus, dele é a terra, dele são todos os seres que neles habitam e Ele está no comando de todas as coisas. A nossa vida tem dono e o dono é Ele, e é Ele que sabe o que fazer para que o plano dele seja executado na nossa vida. Não era plano de José, não era plano de Potifar, era plano de Deus, porque lá na cadeia era o local que Deus o queria. Ainda que aquilo fosse difícil para José, ainda que ele tenha passado longos anos da sua vida dentro daquela prisão, ainda que ele tenha sido humilhado de maneira cruel, acusado injustamente, mas tudo estava dentro do plano de Deus. Deus queria levá-lo a ser o governador do Egito. Deus queria levá-lo a cumprir as promessas que Deus havia feito a Abraão, que a descendência dele seria peregrina numa terra estranha e lá ela seria escravizada por um período de 400 anos. Então o que estava acontecendo com José era exatamente aquilo que já havia sido planejado lá nos céus. Era aquilo que já havia sido determinado lá nos céus, era o plano de Deus. Deus, ele não é aquele ser que faz assim, ó, eu vou fazer um plano para a sua vida, Carmen, vou fazer um plano A para você, e se esse plano A não der certo, eu já tenho um plano B. Não, Deus tem um único plano. Desde que Ele me colocou no ventre da minha mãe, Ele já tinha um plano para a minha vida. Desde que Ele te colocou no ventre da sua mãe, Ele já tinha um plano para a sua vida. E para que você realize, para que eu realize o propósito dele, muitas vezes ele permite nós passarmos por situações difíceis, complicadas, que muitas vezes fogem do nosso controle, nos leva até mesmo a desespero, a lágrimas incontroláveis, a angústia terrível, a noites de insônia, a momentos de pensar que é o fim. Muitas vezes isso acontece conosco, mas Deus está no controle. Nós podemos perder o controle. José havia perdido o controle da sua vida desde aquele momento que seus irmãos o lançou dentro daquela cisterna e depois o tira e o vende para os ismaelitas, e depois os ismaelitas o levam para o Egito. Ele já tinha perdido completamente o controle da sua vida, mas Deus não, Deus estava no controle. É isso que você tem que entender. Às vezes é uma doença, às vezes é uma enfermidade que não tem cura, que o médico fala, sinto muito, vou ter que te dar uma má notícia. Você está com uma doença incurável. Aí a pessoa entra em desespero. Aí a pessoa esquece que ela tem um Deus que tem controle sobre a doença e sobre a enfermidade. Ela esquece que tem um Deus que tem o controle sobre todo o poder maligno. Então você não se esquece. Às vezes pode ser uma má notícia de um filho, alguém da família que se perdeu nos vícios, que se perdeu na criminalidade, que se perdeu em algo que é contrário aos ensinamentos de Deus. Aí o que você tem que fazer? É clamar a Deus, é confiar, é não perder o ânimo, é não perder a esperança, é não jogar a toalha igual o lutador que está dentro do ringue e apanhando, quando ele vê o sangue, ele que está escorrendo às vezes da sua boca ou de algum órgão do seu corpo que se machucou, que se feriu na luta. Aí o técnico que está lá do lado de fora, ele joga a toalha, dizendo que o seu lutador não aguenta mais, ele perdeu a luta. Isso não está no projeto de Deus para a nossa vida. Nós não perdemos nenhuma luta, porque em todas elas nós já somos mais que vencedores. O José não sabia o que estava acontecendo, mas ele tinha certeza, Deus estava com ele. Era isso que importava. Ele precisava conservar a única pessoa do lado dele que podia tirá-lo dali, era Deus. Ele precisava conservar Deus na sua vida, ele precisava ter Deus na sua vida, e para ele ter Deus na sua vida, ele tinha que manter a integridade espiritual, ele tinha que ser íntegro nas suas ações, ele tinha que ser íntegro no seu caráter. É o mesmo que Deus espera de nós. Quero orar com você. Querido Deus e bondoso Pai, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor espera de nós que nós demonstremos a nossa fé, mesmo quando nós passamos por estreitos, mesmo quando nós passamos por deserto, mesmo quando nós passamos por águas profundas, mesmo quando nós passamos por fornalhas de fogo, mesmo quando nós somos levados injustamente a tribunais injustos, mesmo quando somos acusados injustamente, mesmo quando temos uma notícia de um diagnóstico de uma doença
incurável, ou um problema familiar, ou é o divórcio, ou é uma traição, ou é um levante do inimigo, ou é um ataque inesperado de Satanás contra a nossa vida. Oh meu Deus, mas em todas estas coisas nós já somos mais que vencedores. Meu Deus, ampara esta pessoa que está se sentindo desamparada, desanimada, que está se sentindo abandonada, porque a situação está difícil, complicada, e ela foi acusada injustamente, ela está sofrendo uma injúria, ela está sofrendo uma calúnia, e o seu coração está em amargura, a sua alma está ferida. Meu Deus, abençoa